Olá, bom dia, amado. Convido você a continuar conosco até o final, nesse nosso culto a Deus. Eu sou o pastor Robledo e convido você a compartilhar. Eu friso isso, o nosso link nas nossas redes sociais. Envie para um amigo, envie para alguém esse culto que está começando agora. Seja abençoado você e mais alguém. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento, mas abra o seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós neste momento clamamos a Tua presença, que nós possamos fechar os olhos, mas abrir o coração para o Senhor, que nós possamos estar sensíveis à Tua palavra. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo, toca nessas vidas, nesses que já estão nos ouvindo e nos assistindo, mas também naqueles que estão chegando neste momento. Alcança cada vida nessa manhã, que o Senhor possa impactar cada um neste momento. Espírito Santo, fala, Senhor, aquilo que cada um precisa ouvir neste momento, que nós possamos também render o nosso coração, que nós possamos Te adorar, Te exaltar, engrandecer o Teu nome. Jesus, começa a tocar nessas vidas, toca, Jesus, toca nessas vidas, milagres comecem a acontecer, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a operar cura, que os milagres comecem a agir nessa vida. Toca, Espírito Santo, receba o Teu milagre aí onde você está, porque o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. Então começa a ser tocado por Ele agora. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está nesse momento. Seja tocado por Ele agora, seja tocado. Diga nesse momento para Ele algo, abra seu coração, Ele quer ouvir a sua voz. Diga: seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida, na minha família, no local onde você está agora. Atraia a presença dEle neste momento, atraia, diga: seja bem-vindo, seja mais intenso sobre essa vida, Espírito Santo, toque sobre ele, toque sobre ela agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, continue adorando, exaltando o nosso Deus neste momento. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, adore em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom nós estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar o nosso Senhor, podendo entregar as primeiras horas do nosso dia, em louvor ao Senhor. Então eu quero convidar você para se alegrar junto com a gente, para poder participar desse culto, e que você aí, no lugar onde você estiver, Deus possa tocar na tua vida. Amém? Vamos celebrar? Tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com o raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Não é
explicar tua graça. O céu é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, tem misericórdia sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! É pela tua graça. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. E o Senhor, Ele está entronizado nos meios dos louvores. Se você crê, celebre com a gente nessa manhã. A congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar. Faz assim comigo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. A celebrar, deixa Senhor escrito, Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti
Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Meio dos louvores do seu povo, meio dos louvores do seu povo. Aleluia, aleluia. Por isso nós te celebramos, Senhor. Por isso que nós te adoramos, Pai. Oh Deus, como é bom poder estar na tua presença. Nós declaramos nessa manhã que o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é fiel, Senhor. Oh, Pai santo, Pai santo. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 Santo. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real. Declaro que Ele é santo. Santo, 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 Santo. E vem
Aleluia! Glória a Deus! Primeiramente, muito bom dia a todos vocês que estão participando desse culto online. Para nós é um privilégio podermos entrar na sua casa e nessa manhã tão abençoada ser um instrumento de Deus para que o Espírito Santo flua através desse culto e que você seja abençoado. A nossa oração nessa manhã é para que você seja tocado por Deus a tal ponto de que todo medo e toda ansiedade seja trocada por uma unção de ousadia e de coragem que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Então fica conosco até o final desse culto, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária. E eu quero que você na sua casa aí abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Enquanto um vai abrindo a Bíblia aí, o outro já vai compartilhando esse culto, já vai mandando o link aí nos seus grupos de WhatsApp, para sua família, para os seus amigos. Vamos fazer com que a palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas e que Deus possa fazer uma obra extraordinária através desse culto, nesse dia tão especial. 1 Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e 10. E diz assim: E tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai, e sirva-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos, e se o buscares será achado por ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa, um santuário. Se esforça e faça boa obra. Se esforça e mãos à obra. Mais uma vez eu quero orar com vocês. Aí mesmo na sua casa, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estar cultuando, Senhor, o Teu nome, Te adorando, Te exaltando. Mas que nessa manhã, Deus, a Tua palavra, Deus, encontre no nosso coração, o coração preparado como uma terra fértil, Deus, preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para plantar nas nossas vidas, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra tem o poder de nos transformar, de nos mudar, de trazer fé ao nosso coração, e que nessa manhã, Deus, ela seja plantada no nosso coração e que o Teu Espírito Santo, Pai, produza frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um desafio que Davi faz para o seu filho Salomão. Nós sabemos que Davi, certa vez, deseja no seu coração fazer um templo, fazer um lugar para onde a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, pudesse habitar. Mas certa vez Deus fala para Davi que não seria ele que iria construir, mas sim o seu sucessor. E aqui, no decorrer dessa história, para que você possa se situar, Davi tinha chamado os sacerdotes, os levitas, tinha desafiado as pessoas que estavam com ele, que estavam servindo a Deus junto com ele, para servir também a Salomão e ajudar Salomão a concluir essa grande obra, que era um templo para que a Arca da Aliança pudesse ficar. E depois que Davi desafia então os sacerdotes, os levitas, ele chama Salomão e ele desafia Salomão. E nós podemos ver que nesses dois versículos aqui existe algo extraordinário, muitos conselhos e princípios que, se nós trouxermos para a nossa vida, nós teremos uma caminhada cristã, uma vida segundo o plano que Deus tem para nós aqui na terra. Se a gente parar para analisar a Bíblia, nós vemos que em toda a Escritura, ela relata a história de homens, a história de mulheres, de pessoas que foram levantadas por Deus para fazer algo extraordinário na sua geração. Homens e mulheres que de alguma forma impactaram suas gerações, trazendo fé, vivendo uma vida de perseverança, de obediência. Mas em todo o tempo, nós vemos essas pessoas aqui, e se nós pararmos para ler, todas as vezes que nós meditamos na palavra, nós somos edificados com aquilo, e esse testemunho de vida, essa maneira com que essas pessoas estavam vivendo, que elas viveram, que elas deixaram a sua história, a sua marca na história, isso gera um ânimo, gera uma fé no nosso coração e nos enche de ousadia para, assim como elas, viver algo extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós.
Entenda, querido, Deus tem algo preparado para a sua vida. Existe uma caminhada para você prosseguir aqui na terra. Deus tem um propósito para realizar através da sua vida. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aqui 4 segredos ou 4 conselhos que Davi expõe para Salomão para que ele pudesse concluir com sucesso aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Mas antes de começar essa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Imagine comigo que se Jesus não viesse num prazo aí de 50 ou 100 anos, e alguém depois disso fosse escrever a sua história, a sua biografia, será que a sua história, será que o tempo que você caminhou com os teus pés aqui na terra vai servir de inspiração para as pessoas seguirem os seus passos? Será que você vai ser alguém que vai ser um referencial para que a sua geração seja marcada e as demais gerações que vierem posteriormente a você possam olhar para a tua trajetória de vida, para as tuas posições, para as tuas atitudes e queiram se espelhar em você? Ou será que muitas vezes nós podemos ser usados como um exemplo, a nossa história pode ser usada como um exemplo, mas aquele exemplo qual as pessoas não devam seguir? Sabe, queridos, do fundo do meu coração, o maior desejo que existe em mim é cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida e que de alguma maneira eu possa deixar marcado nessa geração e nas futuras gerações uma caminhada que leve as pessoas a sonharem ou a desejarem viver como eu vivi. Que você nessa manhã esteja com o teu coração disposto a entender de fato que Deus tem um propósito para a sua vida e que mais do que você seja um frequentador de igreja ou alguém que faça parte de uma igreja, Deus quer que você seja um discípulo. Deus não nos chamou para ser crente, Deus não nos chamou para ser um religioso, mas Ele nos chamou para ser um discípulo. E nesses dias nós precisamos que uma geração de discípulos apaixonados por Jesus se levante para mostrar o caminho que deve ser seguido. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a história de um rei muito bem sucedido, apesar das suas falhas, das suas limitações, apesar dos seus pecados e das coisas que ele fez que entristeceu o coração do Senhor. Nós vemos um rei bem sucedido. E que você entenda que mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas falhas, com as suas fraquezas, Deus deseja fazer algo extraordinário através de você. Mas nós vemos aqui a história de um rei que precisava então passar para o seu filho a sucessão de um trono, de um povo. E não só isso, ele precisava que o filho desse continuidade àquilo que ele tinha desejado no seu coração concluir. E aí ele chega para Salomão e ele conversa com Salomão. E sabe, o mais interessante de tudo isso é que nesses conselhos que nós vamos estudar nessa manhã, nós temos a oportunidade de aprender com um cara fantástico chamado Davi. E nenhum outro homem da Bíblia, nenhuma outra mulher, ninguém você vai ver que Deus se refere àquela pessoa como um homem segundo o meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender aqui com ele nessa manhã alguns conselhos, 4 conselhos, para que nós possamos viver a nossa vida cristã, cumprindo o propósito de Deus aqui na terra, deixando marcas positivas, deixando uma trajetória de fé, de ousadia, de coragem, de perseverança. Nós vamos aprender com um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente, quando é mais jovem, quando é adolescente, nós temos dificuldade de aprender com os mais velhos. Já passou essa fase da minha vida, não faz tanto tempo, mas já passou. Onde os pais, os avós, as pessoas mais velhas chegam para nós e falam: olha, seria interessante que você fizesse isso, ou larga a mão de fazer isso, vá por esse caminho, faça desse jeito. E quando nós somos muito jovens, muito adolescentes, nós pensamos o que? Eles não sabem nada, eles não entendem nada, eu vou fazer do meu jeito. E na maioria das vezes, quando os adolescentes, as crianças, os jovens, decidem no seu coração não ouvir os mais velhos, eles acabam sempre se dando mal e sempre quebrando a sua cara. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é que Davi, ele tinha uma bagagem de vida extraordinária. Muitas coisas ele aprendeu por ser apaixonado por Deus, pela presença de Deus. Outras coisas ele aprendeu sendo puxado a orelha pelos profetas. Outras ele aprendeu errando e pedindo perdão e se arrependendo. Mas o fato é que Davi chega para Salomão com algumas instruções de um histórico de alguém que teve uma vida de sucesso, apesar dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados. E se eu fosse você, nessa manhã abria bem o coração
para aprender aquilo que Deus quer falar com você através da história de Davi. Davi tinha algo para passar para Salomão que Salomão ainda não tinha vivido. Davi tinha uma experiência de vida para passar para Salomão, coisa que ele talvez aprendesse sozinho. Mas todas as vezes que nós somos instruídos por alguém que tem mais experiência que nós devemos absorver e aprender, porque quanto mais nós fazemos isso, menos nós erramos, menos nós apanhamos da vida e das circunstâncias, das situações, e mais nós temos decisões assertivas na nossa vida. E eu quero falar rapidamente com vocês nessa manhã acerca desses 4 conselhos ou 4 segredos que Davi expõe para Salomão ali no momento que ele estava passando essa missão de Salomão dar continuidade e construir um templo para que a arca do Senhor pudesse habitar. A primeira coisa que Davi fala para Salomão, ele fala o seguinte, no comecinho do versículo 9: "E tu, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai." Sabe, nós precisamos ser uma geração de pessoas que conhecem a Deus não de ouvir falar. Nós precisamos ser uma geração que conhece a Deus não de participar de um culto, participar de uma célula, ou de saber de cor todas as canções que estão cantando no momento atual. Nós precisamos ser uma geração de homens, mulheres, jovens, adolescentes, apaixonados pela presença de Deus, ao ponto de conhecer Ele não por aquilo que as pessoas vão falar, mas por aquilo que nós vivemos com Ele. O que Davi chega para Salomão, a primeira coisa, e eu acredito que seja a mais importante de todas, ele fala: Salomão, até hoje você conheceu o Deus de Davi, as coisas que ele fez na minha vida, as batalhas que eu venci, as guerras que eu conquistei, os despojos que nós tomamos como nação, tudo isso que você está vendo acontecer, mas hoje chegou o momento de você tomar uma posição no seu coração e conhecer a Deus de verdade. Nós vivemos numa geração, e eu intitulei como uma geração fast food, que quer tudo pronto, que quer tudo para ontem. As pessoas não sentem mais o desejo de buscar a Deus, elas não sentem o desejo mais de viver algo novo da parte de Deus, mas se elas ouvirem um pregador diferente, se elas ouvirem alguém falando algo que aconteceu, uma experiência, ou se a pessoa foi arrebatada, ou aconteceu algo extraordinário, elas querem ficar prontas para ouvir. Por quê? Porque aquela pessoa viveu e para elas vai ser mais fácil ouvir aquilo que a outra pessoa viveu. Se você começar a compartilhar aquilo que você já viveu com Deus, com pessoas mais novas na fé, eles vão ficar abismados e vão querer ouvir cada vez mais. Isso é bom porque gera fome e desejo no coração deles de saber que existe um Deus real. Mas ele tem que passar desse estágio. Você precisa entender que você precisa conhecer a Deus como Ele é. Não o Deus que o seu pastor prega. Não o Deus que você ouve de falar ou que você professa nas canções. O Deus de ter intimidade com Ele. Eu lembro que quando eu participei do encontro com Deus, há 15 anos atrás, eu fui convidado a participar de um retiro, um encontro. E eu lembro que quando eu fui para esse encontro, os jovens que estavam me consolidando, me ajudando nos primeiros passos na fé, eu lembro que eles falavam para mim: olha, Felipe, você vai, nesse final de semana algo extraordinário vai acontecer, você vai ter uma experiência com Deus, algo novo vai acontecer na sua vida, porque o encontro é um processo e você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, e no domingo você vai sentir algo poderoso da parte de Deus. Sabe, eu confesso que eu via eles falando aquilo, mas eu pensava: puxa, mas se Deus é tão real, por que eu posso esperar? Vou ter que esperar até o domingo para sentir algo da parte de Deus, ter uma experiência com Ele. E eu fui nesse encontro com o meu coração aberto, desejoso a sentir algo da parte de Deus, que eu nunca tinha sentido antes. E eu lembro que desde sexta-feira, todas as ministrações, tudo que foi pregado, tudo que foi falado naquele lugar, eu era o primeiro que me lançava no chão, me ajoelhava e buscava a face do Senhor. Por quê? Porque eu queria ter uma experiência com Deus. Eu não estava satisfeito em ouvir as pessoas falando: olha, eu tive uma experiência assim, ou assado, ou comigo aconteceu dessa maneira ou dessa outra. Não, agora eu queria que aquela experiência que aconteceu com eles fosse algo real na minha vida. Muitas pessoas têm dificuldade de viver o propósito de Deus aqui na terra e de ter uma caminhada cristã bem sucedida, porque elas ficam presas à experiência dos outros. Que nessa manhã você seja desafiado por Deus a buscar suas próprias experiências, a entender que existe um Deus, o mesmo Deus que deu experiências para grandes homens e mulheres da Bíblia. Ele está disposto a tocar a sua vida no secreto, Ele está disposto a fazer algo novo por você, mas você precisa desejar. Davi fala para Salomão: Salomão,
você precisa entender que agora você precisa conhecer o Deus do seu pai. Depois Davi continua falando, a segunda coisa que ele fala, dando sequência no versículo, ele fala o seguinte: você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Davi está falando para Salomão o seguinte: olha, primeiro você deve conhecer o Deus do seu pai, e você precisa servir a Ele com o seu coração perfeito e com a sua alma voluntária. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Salomão, depois que você conhecer esse Deus, o Deus do seu pai, agora você precisa servir Ele com todo o teu coração, com o coração perfeito, não que você não vá pecar, mas que no teu coração você venha viver uma vida disposto a fazer o que é certo. E quando você pecar, quando você errar, isso precisa ser um acidente na sua vida. Então, Salomão, sirva a Deus com o teu coração perfeito, com tua alma voluntária. Ele está falando: Salomão, chegou a hora de você obedecer a Deus, viver uma vida de obediência, de sujeição àquilo que Ele espera que você viva. Muitas pessoas estão dispostas a conhecer a Deus, estão dispostas a dar um passo a mais de intimidade com Deus, mas são barradas no quesito obediência. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso aconteceu na vida de Saul, uma desobediência que ele teve da parte de Deus, e um sacrifício que ele quis compensar depois. E Deus fala: é melhor você obedecer do que sacrificar. O maior exemplo que nós temos de obediência na Bíblia é do nosso próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que Ele foi fiel a Deus e foi fiel até a morte de cruz. Salomão agora estava tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que Davi, o seu pai, o seu rei, estava lhe ensinando. Nos nossos dias a obediência tem sido algo parcial, e deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã: a obediência parcial, ela tem o mesmo significado de desobediência. Quando você propõe no teu coração obedecer a Deus até um determinado ponto, em algumas questões você deseja não obedecer, você é desobediente. Imagine comigo uma pessoa que é fiel, e essa pessoa ela é o tempo todo fiel, mas aí certa vez ela faz algo errado e ela se torna um infiel, e ela vai ser lembrado como na sua história? Nossa, esse fulano aqui, esse Beltrano, ele foi 99% fiel na sua vida, 1% ele foi infiel. Não, ele vai ser conhecido como alguém infiel. Sabe, quando nós desejamos obedecer a Deus até um determinado ponto, ou até onde nós achamos que devemos obedecer, e deixamos de fazer alguma coisa por achismos, nós estamos sendo desobedientes. E o verdadeiro discipulado é aquele discipulado que nos confronta, é o discipulado que faz com que a gente venha pensar nas nossas atitudes, que faz com que a gente venha pensar nas nossas posições. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, o tempo todo Jesus estava discipulando, e o discipulado de Jesus esperava que tudo aquilo que ele falasse surtisse um efeito e trouxesse uma mudança na vida dos discípulos. Certa vez os discípulos estavam brigando a respeito de quem seria o maior. Jesus fala: se você quer ser o maior, então sirva os outros. Quando Jesus chega para Pedro, ele fala: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Por 3 vezes Jesus pergunta, então Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. O discipulado nos cobra uma atitude, um posicionamento, porque Deus não nos chamou para encher uma igreja ou para fazer parte de uma igreja. Deus nos chamou para ser discípulos. E quando você é confrontado, você tem a oportunidade de mostrar se você realmente é um discípulo de Jesus, ou se você é um frequentador de uma igreja, ou alguém que se denomina evangélico. Discipulado é algo que nos confronta, o verdadeiro discipulado. Hoje em dia você encontra por aí vários tipos de discipulado, mas o verdadeiro é aquele que nos confronta. Existem alguns discipulados que fazem com que você se sinta bem, e o objetivo da palavra de Deus não é que você se sinta bem, é que você obedeça, que você viva segundo a vontade do Senhor. Muitas vezes as pessoas são confrontadas em algumas áreas, em algumas questões, e elas até mudam, mas elas mudam de igreja, elas mudam de pastor, elas mudam de célula, mas elas não mudam as suas atitudes. O discipulado verdadeiro faz com que a gente venha olhar para dentro de nós e receba
aquela orientação e receba que você seja exortado com carinho, receba aquela exortação, mas não que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que você viva de fato aquilo que você precisa mudar na sua vida. Ninguém era obrigado a seguir Jesus durante o seu ministério, os 3 anos que ele ficou aqui na terra como homem. As pessoas serviam se quisessem. Jesus deixava algumas coisas claro. Olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você não é obrigado, mas esse é o preço do discipulado. Até que ponto você está disposto a obedecer? Até que ponto você está disposto a se sujeitar à vontade que o Senhor tem para a sua vida? Até que ponto você está disposto a verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus? Não mais um seguidor, não mais alguém que está no meio do povo. Decida nessa manhã ser um discípulo verdadeiro. Decida nessa manhã a entender o propósito do discipulado. Decida nessa manhã ser alguém obediente e submisso aos desejos e às vontades do Senhor para a sua vida. Terceira coisa que Davi orienta Salomão. No versículo 9 mesmo, ele fala assim: se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi estava ensinando para Salomão a respeito de uma arma poderosa espiritual chamada oração. Davi estava falando para Salomão o seguinte: Salomão, se você desejar a partir de hoje buscar o Senhor, Ele vai ser achado por ti, mas se você o rejeitar, Ele também te rejeitará. Nós sabemos que o final da vida de Salomão foi horrível. Se envolveu com muitas mulheres, adorou outros deuses, foi horrível. Mas o conselho de Davi para ele era: se você o buscar, ele será achado por ti, mas se você o rejeitar, ele também te rejeitará. A oração é uma arma espiritual poderosa nas nossas mãos. Só que por ser uma arma espiritual, ela precisa de disciplina. Você precisa ter uma disciplina espiritual. Quanto mais você ora, menos você peca. Quanto mais você ora, menos você erra. Quanto mais você ora, menos você desanima, menos você se decepciona, menos você se entristece. Quanto mais você ora, menos você sofre. Sabe, nós costumamos falar aqui que quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas gemendo de medo, de angústia. E se você for conversar com essas pessoas, o que elas têm alimentado, do que elas têm se alimentado? Tem se alimentado de noticiário, de televisão, de um monte de porcaria, mas não tem se alimentado do tempo na presença, orando, buscando algo novo da parte de Deus. Eu, como pastor, vou falar algo aqui para vocês nessa manhã, mas eu não quero escandalizar vocês, porque eu sou humano. Nem todos os dias eu sinto uma vontade tremenda de orar. Às vezes a vontade é de ficar dormindo, às vezes a vontade é de fazer outra coisa. Mas eu entendi na minha vida que a oração é uma disciplina espiritual que eu preciso mais do que ninguém cuidar dela. Sabe, o meu pastor, o meu líder, ele não pode ficar preocupado com a minha vida espiritual, não. Isso é preocupação minha. Lógico, nós como pastores, nós motivamos o povo a orar, fazemos campanha de oração, de jejum, tantas coisas, para fazer com que você aprenda o caminho da oração. Mas mais do que o seu pastor, mais do que o seu líder, mais do que as pessoas que querem ver você bem, você precisa se preocupar com isso. 1 Tessalonicenses 5,17 nos dá um ensinamento a respeito de oração. Existe um prazo que você deve orar. Sabe qual é esse prazo? Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Muitas vezes você tem gastado tanto tempo assistindo TV, vendo notícias, ficando cada vez mais assustado e mais apavorado, sabe? Tem muitas pessoas que estão sentindo sintomas, que estão passando mal, sem sair de casa, porque elas estão sendo sujeitas a tudo aquilo que elas estão se alimentando. E isso tem trazido medo, angústia. Pessoas têm ficado depressivas.
Faça da oração uma disciplina espiritual. Se policie com relação a isso. Seja alguém crítico com você mesmo. Não seja o crente 6 horas, que onde ele chega ele pergunta: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por isso, 6 horas por aquilo. Lógico, quando você precisar, você pode fazer isso. Mas seja alguém que conheça o valor da oração. Construa na sua vida uma muralha espiritual através da oração. Ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelo seu ministério, ore pela sua cidade, ore pelas nossas autoridades. Ore, ore e ore. Davi estava falando para Salomão o seguinte: Salomão, se você o buscar, você vai encontrar. Davi estava querendo ensinar a Salomão que existe um lugar onde ele vai ser bem alimentado, onde ele vai ter a fé dele edificada, onde ele vai se tornar fortalecido, onde ele vai levantar uma muralha espiritual na sua vida. Mas se você o rejeitar, ele também o rejeitará. Quarto e último conselho, nós já estamos terminando. Davi chega para Salomão no finalzinho ali no versículo 10 e fala: olha, o Senhor te escolheu para edificares uma casa, um santuário. Agora se esforce e mãos à obra. Primeira coisa que Davi fala nesse versículo 10, fala: olha, Salomão, primeiro você precisa entender uma coisa: foi Deus que te escolheu. Nessa manhã eu quero que você entenda que foi Deus que te alcançou. Ele poderia ter alcançado milhares e milhares de pessoas, poderia ter alcançado seu vizinho, mas Ele escolheu você. O amor, a graça e a misericórdia dele te alcançou. Isso mudou a sua vida, mudou a sua história. Deus começa uma obra na nossa vida primeiro e depois começa a fazer através de nós. Você precisa entender com clareza, você precisa ter uma convicção muito forte na sua vida, que Deus te escolheu e Ele tem um propósito para realizar através da sua vida. Quando você cria essa convicção, é algo inegável na sua vida, você começa a entender muitas coisas da parte de Deus para você. Davi, quando fala para Salomão, ele fala: ó, Salomão, foi Deus que escolheu você. Eu até quis fazer, mas Deus não quis, porque minhas mãos tinham sangue, por causa de muitas mortes. Mas Deus escolheu você. Ele quer realizar algo através da sua vida. Eu quero ser profeta de Deus nessa manhã, profetizar algo para a sua vida que talvez você já saiba, mas eu quero te lembrar: Deus escolheu você para realizar um propósito grandioso aqui nessa cidade ou onde quer que você esteja. Deus escolheu você. Creia no teu coração com muita clareza, com muita convicção. E aí Davi fala para Salomão: olha, seja forte, se esforce. O que Davi estava querendo falar para Salomão é o seguinte: cara, não vai ser fácil. Não vai ser bolinho você construir isso. Essa missão não vai ser tão simples assim. Mas você precisa ser forte, você precisa vencer até o fim. Se você parar para analisar a história das grandes criações, quem inventou o telefone, o avião, várias outras coisas que fazem diferença na nossa vida hoje, nenhuma dessas pessoas inventou na primeira vez. Se você perguntar para elas quantas vezes elas erraram até elas conseguirem construir ou criar algo, elas falavam: não, a gente não errou nenhuma vez, a gente aprendeu em todas elas, até chegar onde a gente queria. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida. Não desista por qualquer coisa, não desanime por qualquer coisa, não pare o seu chamado, não jogue a toalha. Deus tem algo preparado para fazer através da sua vida. Nesses dias de isolamento social, e glória a Deus, porque a partir de hoje a igreja vai começar a se reunir. O pastor Rodrigo vai falar um pouco aqui daqui a pouco a respeito disso. Mas enquanto muitas pessoas têm olhado para essa situação e têm aproveitado isso para não fazer a sua célula, para não cuidar de pessoas, para não falar de Jesus, para não exercer de fato o seu ministério, outras têm nos alegrado porque elas falam: pastor, tanta gente precisando de Jesus, com quem eu falo as pessoas estão sedentas, estão mais abertas para receber a palavra. Eu tenho mantido contato com muitas pessoas, tenho orado, tenho mandado mensagem, tenho alcançado pessoas via os aplicativos, aí as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Qual é a maneira de você encarar a sua vida? Davi fala para Salomão: se esforce, não vai ser fácil, mas seja forte, vá até o fim.
no finalzinho do versículo 10, ele fala: em mãos à obra. O que Davi estava falando para Salomão era o seguinte: Salomão, nada na sua vida vai cair do céu. Você precisa trabalhar, cara. Você precisa fazer tudo aquilo que diz respeito ao teu empenho, à tua dedicação, ao teu esforço, aquilo que dependa de você. Faça, trabalhe, se esforce, vista a camisa, se empenhe. Você não vai ter sucesso nenhum na sua vida, em nenhuma área, se você não se esforçar naquilo. Se você não for um bom trabalhador naquilo que você faz, você não vai ter sucesso. Não existe sorte. Se você não for um bom líder, se você não for um bom pastor, se você não for bom naquilo que você faz, se você não se esforçar, você não vai ter sucesso naquilo. Aprenda que existem algumas coisas que nós dependemos do favor do Senhor. Existem coisas que nós não podemos fazer. Para essas, nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos que Deus abra o céu sobre nós e faça acontecer. Mas aquilo que diz respeito ao nosso empenho, à nossa dedicação, ao nosso esforço, não seja mole, não seja banana. Lute por aquilo que você quer, lute por aquilo que você foi chamado para fazer. Davi fala para Salomão: olha, você precisa se esforçar e precisa trabalhar, mãos à obra. Que nessa manhã Deus possa ter encontrado no teu coração uma terra fértil, e que essa palavra possa produzir frutos na sua vida, e que a partir de hoje você comece a ter atitudes que mostrem mudança na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira extraordinária. Eu quero fazer uma breve oração, em seguida eu vou estar passando para o pastor Rodrigo. Aí na sua casa mesmo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar com vocês. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem o poder de mudar a nossa história, Pai, de nos confrontar. Obrigado, Deus, que pela Tua palavra, Deus, nós somos mexidos, Pai, e que nessa manhã nós possamos ter uma atitude segundo, Deus, a Tua palavra de mudança, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou, Deus, para fazer algo tremendo na nossa vida, e a partir de nós, Deus, que nessa manhã, Deus, essa palavra seja plantada em nós e que Teu Espírito Santo possa produzir frutos na nossa vida, Deus. Abençoa cada pessoa que participou desse culto, que cada família aqui representada, Deus, seja tocada pelo Senhor. E que nós possamos, Deus, assim como Davi, escrever uma história linda na nossa geração. E nas futuras gerações, Pai, elas possam olhar para nós e aprender, se espelhar e se inspirar na nossa trajetória de fé, de perseverança, de coragem e de ousadia. Derrama sobre nós a Tua unção, Pai, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. E aí da sua casa você diz amém. Glória a Deus. Acredito que você foi muito abençoado nessa manhã com essa palavra poderosa. Acredito que você e a sua vida não serão mais as mesmas. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é uma manhã poderosa. Essa é uma manhã onde nós estamos ceando, onde nós relembramos várias coisas. E uma delas é o sacrifício de Jesus. E talvez você esteja em casa. Eu gostaria de lhe dar um tempo para você pegar um suco de uva aí na sua casa, pegar um pedaço de pão, reunir a sua família. Nós vamos orar abençoando esses elementos e vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 34, conta a história onde Jesus sentou com os discípulos e ceiou com os discípulos. Repartiu o pão, repartiu o vinho no momento, e ali Jesus conversou com os discípulos, gerou comunhão com os discípulos. E ali Jesus gastou um tempo precioso com os seus discípulos. E a Bíblia diz que é para a gente cear, relembrando algo, relembrando o sacrifício de Jesus. Querido, você já viu talvez os filmes onde passam lá a Paixão de Cristo ou outros que remetem
a crucificação, mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi muito mais do que um filme, foi algo real, verdadeiro. O seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. A Bíblia diz que também é importante nós examinarmos a nós mesmos. Olhe para dentro de você. Como está a sua vida com Deus em comunhão? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com os irmãos que sentam à mesa junto com você? É importante nós refletirmos. A Bíblia diz que é importante também nós acertarmos se há algum pecado, há algo de ruim antes de ceiar. Mas eu quero, nesse momento, ceiar com você. Quero orar com você. Agradecer a Deus e relembrar esse momento tão importante. A Bíblia diz que Jesus levanta o cálice, levanta o pão e ora agradecendo. Eu quero orar abençoando e agradecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esses elementos, o pão e o suco, no teu altar, entrego ao Senhor, e que eles possam realmente relembrar, ó Deus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pela salvação, pela paz, pela alegria e pela prosperidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parte o pão, dá graças, agradece e fala assim: façam isso. Como? Esse é um pedaço do meu corpo. Como? E relembrem sempre o meu sacrifício. Se você estiver na sua casa, pode comer o pão. Da mesma forma, Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, aliança do meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Obrigado, Jesus. Pode beber do cálice. Aleluia! Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, para nos salvar e para nos dar a vida eterna, uma vida de paz, alegria e uma vida abundante. Querido, se você não fez a ceia na sua casa, ou mesmo se você fez e quer repeti-la, hoje a igreja está aberta o dia todo, desde as 9 da manhã até as 8 horas da noite. Até as 6 nós ficaremos na ICP, aberto, né? Até as 6 da tarde. Mas no CCA, nós estaremos até as 8 horas da noite. Então você vai ter a oportunidade de sair da sua casa e ir à igreja ceiar. Faça isso hoje. Pegue a sua família. A igreja vai estar com as portas abertas, esperando você, com a mesa posta. Você vai poder ter a oportunidade de pegar o seu cálice, o seu pão, sentar aonde você normalmente senta, e aí tem algo extraordinário, querido. Após você pegar o suco e o pão, você vai encontrar um maço de folhas chamex e uma caneta, aonde você vai escrever o seu nome, e você vai pegar o seu nome e vai colocar na cadeira aonde normalmente você senta. Eu vou pegar essa folha aqui escrita Rodrigo, meu nome. Estarei com a Suelen e ela vai colocar, eu vou colocar Rodrigo, ela Suelen e assim por diante. Eu quero que você tenha esse ato de fé. Nós, pastores, queremos relembrar os momentos que nos trazem esperança. Eu li um texto na quinta-feira, está lá em Lamentações, até quero compartilhar com você novamente. Um texto que está lá em Lamentações, se você puder abrir. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: quero trazer à memória o que me traz esperança. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu quero ver na igreja, tanto na ICP quanto no CCA, o seu nome. Nós, quando eu subo no CCA ou na ICP para pregar, eu vejo vários rostos, vários,
sentados, um lá no canto da igreja, outro aqui no começo, outro nos corredores. Nós somos muito territorialistas e nós gostamos de ter um lugar. Mas eu quero que você venha e coloque o seu nome. Nós estaremos orando no final do domingo e durante a semana, abençoando a sua vida e a sua família. Faça esse ato de fé e é um momento muito especial. Eu acredito que a igreja para você é algo extraordinário, é algo que onde você teve suas experiências com Deus. Então não perca esse momento. Pode sair da sua casa hoje, claro, com cuidado, com as proteções, com a máscara, e venha. Nós teremos álcool em gel na igreja e vai ser algo extraordinário. Não é um culto, e sim um momento que nós temos de te dar a oportunidade de você ceiar. Quero aproveitar e lhe contar um testemunho. Alguns dias atrás, na quarta-feira passada, nós terminamos um propósito como pastores, líderes, fizemos um propósito de 21 dias de oração. E ele terminou na quarta-feira. E na quarta-feira, quando nós acordamos de madrugada para orar, eu abri a janela do meu quarto, a cortina, estava lá, chuva. Era um dos nossos propósitos de oração. Jesus mandou chuva, fazia vários dias que não chovia. E daí, à noite, para terminar terminar o dia, o prefeito lança um decreto que nos dá a possibilidade, a legalidade de abrirmos a igreja a partir desse domingo. Então, querido, a partir desse domingo, nós teremos algumas programações também. Na próxima semana vai ser normais as programações da semana, mas nesse domingo nós teremos o culto drive-in, que vai ser lá no CCA, como de costume, às 18 horas da noite, 6 horas, das 6 às 7 nós faríamos o culto drive-in. Vai ter um telão lá fora, você vai ouvir via rádio e você vai poder assistir e ouvir o culto dentro do seu carro. Mas, se você sentir vontade de sair do seu carro, não fizer parte do grupo de risco ali, a prefeitura liberou acima de 18 e menos de 60, então você pode também vir à igreja e sentar em alguns lugares. A capacidade será reduzida para 30% da capacidade do CCA. Mas se você sentir a vontade de ficar no seu carro, fica no seu carro, vai ter o culto drive-in e vai ter o culto presencial aqui também. Isso nesse domingo, hoje, tá? Dia 10. E no demais, no decorrer da semana, cultos quinta-feira, culto tanto no ICP quanto no CCA, às quintas-feiras, né? Das 7 às 8. E no domingo, às 10 horas da manhã até às 11. Das 10 às 11 vai ser na ICP e no CCA também. Abrimos um culto no CCA para você, se sentir vontade de vir ao CCA, abrimos esse culto. E domingo também, além dos das 10 da manhã, teremos os das 18 horas, 6 horas da tarde. Amém? Eu quero lhe dar essa oportunidade de você ofertar nesse momento. Eu acredito que todos os cultos nós devemos entregar algo ao Senhor. Hoje é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, aqui do meu lado tem um QR Code. Você pode direcionar a câmera do seu celular e ele já vai direcionar você para o PagSeguro. Ali você dá a sua oferta, ali você entrega o seu dízimo, vai direto à conta da igreja e você vai estar contribuindo com a obra do Senhor em nome de Jesus. Deixa eu orar abençoando você e a sua oferta. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção sobre a tua igreja e abençoando a tua igreja, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Que haja prosperidade, haja bênção, haja alegria, que o Senhor guarde cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que as nossas famílias sejam cuidadas pelo Senhor. Aplica o teu sangue sobre cada um. Repreendemos todo e qualquer ataque do inimigo e cremos, ó Deus, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós abençoamos estas sementes pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, querido. Eu quero que você aí na sua casa, a gente não pode terminar esse culto sem dar o nosso grito de guerra. Por mais que você está na sua casa, esteja aí, nós precisamos terminar este culto com o nosso grito de guerra. Eu peço para o pessoal da banda, do ministério, me ajude aqui. Vamos lá?
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Jesus te abençoe. Teremos mais um louvor. Vamos lá?